Litro da gasolina encontrado a R$ 5,79 em postos de Porto Alegre, seguindo tendência de redução após corte de impostos. Justiça decreta prisão preventiva de homem que matou guarda municipal por discordância política no Paraná. Ministério Público diz que prefeito afastado de Canoas recebeu propina de R$300 mil e acertou parte do valor de contratos com empresas terceirizadas. Correspondente Gaúcha Resfriar. Pedro Quintana e Maikio Guimarães. Muito boa tarde, agora são 12h54, o tempo é seco e o sol aparece entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é elevada em Porto Alegre, agora faz 28 graus na capital. A gasolina comum já é encontrada abaixo dos R$6 na maioria dos postos de combustíveis visitados pela Rádio Gaúcha na capital. Nessa manhã, o repórter Tiago Boff consultou 30 pontos em todas as regiões da cidade. A gasolina custando menos de R$6 é uma tendência que se confirma em 80% dos postos da pesquisa. Nesses locais, o litro é vendido entre R$ 5,99 e R$ 5,79. Esse valor mais baixo de Porto Alegre, 5,79, é em um posto sem bandeira na esquina da Avenida Bento Gonçalves com a Rua Coronel Villagrán Cabrita, no bairro Partenon. A redução ocorre 10 dias depois da mudança na alíquota do ICMS. O imposto caiu de 25% para 17%. Também impactam no preço o corte dos tributos federais CID e PIS/COFINS, que foram zerados. Temperatura de 28 graus em Porto Alegre e também Santa Maria, 23 em Caxias do Sul, 21 graus em Pelotas e 18 em Rio Grande. Cleocum atualiza a previsão do tempo para as próximas horas. Entre a tarde e a noite de hoje tem pancadas de chuva que se espalham pelo estado do Rio Grande do Sul. Mas antes da chegada dessas pancadas de chuva, as temperaturas serão altas, em torno de 28, 29 graus em muitas áreas quentes aqui do estado. A tendência é de começarmos aí a terça-feira com chuva, mas ela passa rápido e na tarde a gente já vai ter de terça-feira frio seco voltando a tomar conta do estado. Geladeiras portáteis Resfriar, sua companheira em qualquer lugar. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem suspeito de assassinar o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O crime ocorreu na madrugada de domingo. Marcelo Aloísio de Arruda, de 50 anos, foi morto a tiros na própria festa de aniversário pelo policial penal federal Jorge Guaranho. Na manhã de hoje, durante o velório do marido, a viúva de Marcelo, a policial civil Pamela Suelen Silva, disse ao programa Timeline que dentro do carro do autor tinha inclusive uma criança. Dentro do carro do agressor estava a mulher e um bebê que também pediam para parar com aquela situação. E ele falou que ele voltaria. E ele voltou. Quando ele voltou atirando. Fica pai, companheiro, fica o amigo, o cara batalhador que sempre lutou pelos outros, vivia, ele respirava a política, mas pro bem, sabe? Sempre no debate, no diálogo, na conversa. Nunca precisou desse tipo de violência para debater política. O autor do crime é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro e ficou incomodado com o motivo da festa que homenageava o PT. Ele segue internado e não há detalhes sobre a gravidade do quadro. O policial militar que realizou disparos de arma de fogo nessa madrugada no centro de Porto Alegre foi encaminhado para tratamento psiquiátrico. Ele vai responder a um inquérito policial. O fato foi registrado pouco antes das 3 horas da madrugada na Avenida Borges de Medeiros, próximo ao viaduto Otávio Rocha, na esquina com a Rua Jerônimo Coelho. O policial envolvido não teve o nome divulgado.
Homens armados renderam uma funcionária e assaltaram uma lotérica na zona norte de Porto Alegre. O crime ocorreu nessa manhã na Avenida Assis Brasil, no bairro Passo da Areia. Uma funcionária contou aos policiais que foi abordada por 2 homens quando abria a lotérica. A dupla estava armada, pegou o dinheiro da vítima e fugiu. Ninguém ficou ferido. A polícia não prendeu ninguém até agora. Ainda nesta edição, hospitais de Porto Alegre voltam a registrar superlotação em emergências. Prédios atingidos por incêndio na rua 25 de março, em São Paulo, correm o risco de desabar. A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos. Inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br. Um incêndio atinge há mais de 13 horas ao menos 4 imóveis na região da rua 25 de março, no centro de São Paulo. As chamas começaram por volta das 9 horas da noite passada, na área térrea de um prédio de 10 andares e se alastraram para outros 3 imóveis. Foram atingidos uma loja que ficou completamente destruída, além de um prédio de 6 andares que corre o risco de desabar e o prédio histórico da primeira igreja ortodoxa do país. O teto da igreja desabou e mais da metade do imóvel foi destruído. 2 bombeiros que atuavam no combate às chamas ficaram feridos. Agora em Porto Alegre, temperatura de 28 graus, o sinal vai marcar 13 horas. Serviço. Emergências do setor adulto que atendem pelo SUS em Porto Alegre voltaram a registrar superlotação nessa manhã. Chama a atenção a situação do pronto atendimento da Bom Jesus, com lotação de 271%, e da UPA Moacires Clear, com 211%. O pronto atendimento da Cruzeiro do Sul também está superlotado, assim como os hospitais de Clínicas e Nossa Senhora da Conceição. A Santa Casa igualmente opera com um número de pacientes maior do que o de leitos. Na área pediátrica, a situação é mais tranquila do que na área adulta, mas os hospitais Conceição e Santo Antônio também apresentam superlotação. Um novo episódio de furto de cabos entre as estações Sapucaia e Unicinos altera a operação da Transurb. Entre as 2 estações, os trens circulam com velocidade reduzida. O impacto nos intervalos é de 5 minutos a mais no horário de pico e de 2 minutos nos demais horários. Equipes trabalham no conserto do problema, mas ainda não há previsão para a conclusão. O Procon de Caxias do Sul passou a enviar notificações a todos os postos de combustíveis da cidade. O objetivo é determinar que as empresas se adaptem ao decreto federal que obriga a exibição dos preços antes e depois da redução de impostos sobre a gasolina. Outra medida que será analisada é se os postos estão aplicando as novas alíquotas de ICMS. A fiscalização está prevista para começar na próxima quinta-feira. Boa notícia. O CEERS tem 2.989 oportunidades de estágio de níveis técnico, médio e superior em aberto em todas as regiões do estado. Os cursos de nível superior com maior número de vagas são Direito, Pedagogia, Administração, Psicologia e Ciências Contábeis. As oportunidades são para estágios de 6 horas diárias. O valor das bolsas auxílio para estudantes de nível médio é de R$850, para o nível técnico de R$1.000 e superior de R$1.100. Todas as ofertas contam com vale transporte. As oportunidades podem ser consultadas no site do CIEE. Em instantes, com mais 3 réus, começa terceiro júri por assassinato de adolescente em Charqueadas. O Ministério Público Estadual detalhou que como o prefeito afastado de Canoas, Jairo Jorge, agiu para desviar dinheiro dos cofres do município. O político e outras 16 pessoas, entre agentes públicos e empresários, foram denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato. A reportagem da Rádio Gaúcha teve acesso exclusivo à denúncia. Segundo o Ministério Público, o político recebeu R$300 mil em propina de empresários para superfaturar contratos com empresas terceirizadas e escolhê-las para realizar serviços por meio de dispensa de
licitação. O advogado Jader Marques, que defende Jairo Jorge, informou que espera uma reavaliação da cautelar de afastamento do cargo, pois o oferecimento da denúncia representa apenas a versão do Ministério Público. Iniciou nessa manhã em Charqueadas o último dos 3 júris previstos para este ano sobre o assassinato de Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos. O jovem foi morto em 2015 na saída de uma festa. No começo da manhã, os 7 jurados foram sorteados. 3 réus são julgados: Christian Silveira Sampaio, Jonathan Paulino Rames e Matheus Simão Alves. Eles são acusados de homicídio qualificado, 3 tentativas de homicídio qualificadas, associação criminosa e corrupção de menores. As defesas dos acusados negam envolvimento. Sobre o homicídio, 2 júris já foram realizados nesse ano. 6 acusados receberam sentenças entre 35 e 41 anos de prisão. Há ainda mais um homem acusado de participação na morte de Ronei, que deve ir a júri, mas ainda sem data marcada. Geladeiras portáteis Resfriar, sua companheira em qualquer lugar. Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra, além do conteúdo completo das notícias e reportagens com fotos, vídeos e imagens em GZH. A próxima edição será mais cedo, às 18h40. Boa tarde.